A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 130 de nosso podcast A Bíblia em um ano e nós damos continuidade às leituras com o capítulo 3 do segundo livro de Samuel, com os capítulos 3 e 4 do primeiro livro de Crônicas e também com o Salmo 46. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Houve então uma guerra prolongada entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas à medida que Davi se fortificava, a casa de Saul enfraquecia cada vez mais. Davi teve filhos em Hebrom. O primogênito foi Amnon, nascido de Aquinoam, de Jezrael. O segundo, Queleabe, nascido de Abigail, viúva de Nabal de Carmel. O terceiro, Absalão, nascido de Maaca, filha de Tolmai, rei de Gessur. O quarto foi Adonias, nascido de Agite. O quinto, Safatias, nascido de Abital. E o sexto, Jetraam, nascido de Egla, mulher de Davi. Foram estes os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner, filho de Ner, exercia o poder sobre a casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina chamada Resfa, filha de Aia. Eis Baal disse a Abner: Por que te aproximaste da concubina de meu pai? Abner ficou irado com essas palavras e disse: Sou por acaso uma cabeça de cachorro de Judá? Eu hoje uso de misericórdia para com a casa de teu pai Saul e para com seus irmãos e seus próximos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje pretendes acusar-me alegando o caso dessa mulher? Que Deus cumule de castigos Abner, se eu não executar o que o Senhor jurou a Davi, transferir o reinado da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, de Dan a Bersabeia. Eis Baal não tinha como responder-lhe, pois tinha medo dele. Então Abner enviou a Davi mensageiros para perguntar: A quem pertence esta terra? E acrescentou: Se fazes aliança comigo, minha mão estará contigo e entregarei a ti todo o Israel. Davi respondeu:
Ótimo, vou aliar-me a ti, mas com uma condição. Não apareças diante de mim sem me trazer Micol, a filha de Saul. Então poderás aparecer diante de mim. Davi mandou então mensageiros a Isbaal, filho de Saul, para dizer: Devolve-me Micol, minha mulher, pela qual paguei 100 prepúcios de filisteus para desposá-la. Isbaal mandou tirá-la de seu marido Faltiel, filho de Lais. Seu marido a seguiu, chorando, até Baurim, mas Abner disse-lhe: Volta para casa. E ele voltou. Abner dirigiu a palavra aos anciãos de Israel: Há muito tempo desejais que Davi reine sobre vós. Agora, pois, executai o que desejais, pois o Senhor falou a Davi: Pelas mãos de meu servo Davi salvarei meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também aos benjaminitas, e depois partiu para dizer a Davi em Hebrom tudo o que fora aprovado por Israel e por toda a casa de Benjamim. Ele foi com 20 homens encontrar Davi em Hebrom, e este ofereceu um banquete a Abner e aos que vieram com ele. Disse Abner a Davi: Eu vou a caminho, vou reunir em torno de ti, meu senhor o rei, todo o Israel, para que façam aliança contigo, e serás o rei de todos, como tua alma deseja. E Davi despediu Abner, que foi embora em paz. Pouco depois, os servos de Davi e de Joabe chegaram de uma expedição, trazendo ricos despojos. Abner já não estava em Hebrom, pois Davi o havia despedido, e ele se retirara em paz. Quando depois chegou Joabe e todas as tropas com ele, contaram-lhe: Abner, filho de Ner, foi ter com o rei, que o despediu, e ele foi em paz. Joabe foi ao rei e disse: O que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que o despediste e o deixaste ir embora? Não conheces Abner, filho de Ner? Com certeza veio enganar-te e saber de tuas idas e vindas e de tudo o que fazes. Joabe deixou Davi e mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o fizeram voltar da cisterna de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou de volta a Hebrom, Joabe chamou-o à parte dentro da porta, com o pretexto de lhe falar tranquilamente. Então golpeou-o no ventre e o matou, para vingar o sangue de seu irmão Azael. Quando depois Davi soube do ocorrido, disse: Diante do Senhor, eu e meu reino somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que seu sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem sofra de corrimento ou de lepra, quem trabalhe no tear, quem caia sob a espada e quem mendigue o pão. Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque na batalha de Gabaon ele havia matado Azael, o irmão deles. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai vossas vestes e vesti-vos de luto, e de chorar nos funerais de Abner. O próprio rei Davi ia atrás do esquife. Quando Abner foi enterrado em Hebrom, Davi chorou em alta voz sobre o túmulo de Abner. Também todo o povo chorou. O rei então entoou um lamento para Abner. Precisava Abner morrer, como morreram os insensatos? Tuas mãos não estavam amarradas, teus pés não presos em grilhões, mas caíste, como se tomba diante dos filhos da iniquidade. E todo o povo, repetindo, chorava sobre ele. Depois, todo o povo se aproximou de Davi para dar-lhe de comer, enquanto ainda era dia. Mas Davi jurou: Que Deus me cumule de castigos, se antes do pôr do sol eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo ouviu e aprovou. Tudo o que o rei fazia parecia bem aos olhos de todo o povo.
E todo o povo, todo o Israel soube, naquele dia, que o rei não tivera parte na morte de Abner, filho de Ner. Disse então o rei a seus servos: Acaso não sabeis que um grande líder caiu hoje em Israel? Eu, hoje, estou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Sárvia, são mais duros do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor segundo a sua maldade. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 3. Eis os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Aquinoam, de Jezrael. O segundo, Daniel, de Abigail de Carmel. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Toumai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Safatias, de Abital. O sexto, Jetraã, de sua mulher Egla. São os 6 filhos que lhe nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Depois reinou durante 33 anos em Jerusalém. Os filhos que lhe nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 nascidos de Betsabeia, filha de Amiel, e também Gebaar, Elisua, Elifate, Noga, Nafeg, Jáfia, Elissama, Eliada, Elifalete, 9 ao todo. É esse o total dos filhos de Davi, não incluídos os que lhe deram as concubinas. Tamar era irmã deles. Filhos de Salomão: Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jorão, seu filho, Ocosias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Joatão, seu filho, Acás, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. Filhos de Josias: o primogênito, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Sedecias; o quarto, Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias e Sedecias. Filhos de Jeconias, o prisioneiro: Salatiel, seu filho, Melquiram; Fadaías, Senacer, Gesemias, Osama e Nadabias. Filhos de Fadaías: Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel: Mossolam e Ananias, e Salomite, a irmã deles. E Azaba, Ool, Baraquias, Osadias e Josabe e Sede, estes 5. Filhos de Ananias: Faltias, Isaías, Rafaías, Arnã, Abdias e Sequenias. Filhos de Sequenias: Semeías, Atus, Jegaal, Barias, Naarias e Safate, estes 6. Filhos de Naarias: Elioenai, Ezequias e Esricam, estes 3. Filhos de Elioenai: Oduías, Eliasibe, Feleías, Acube, Joanã, Dalaías e Anani, estes 7. Capítulo 4. Filhos de Judá: Farés, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Aumai e Laad. Esses foram os clãs dos Saraitas. Filhos de Etam: Jezrael, Jazema e Gedebos. A irmã deles chamava-se Azaleufone. Fanuel foi o pai de Gedor e Ezer, pai de Oza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Éfrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, tinha 2 mulheres, Alaá e Naara. Naara lhe deu os filhos Oozam e Éfer.
os temanitas e os astaritas. Esses foram os filhos de Naara. Filhos de Alaá: Serete, Saar e Etenã. Cós gerou a Nob, Soboba e os clãs de Aareel, filho de Arum. Jabes tornou-se mais importante que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, explicando: dei à luz com muitas dores. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me des a bênção, que aumentes meu território, que tua proteção me acompanhe, que afastes de mim o mal, de maneira que não tenha de sofrer. E Deus atendeu-lhe o pedido. Calube, irmão de Suaá, gerou Mair, o pai de Estom. Estom foi o pai de Bet-Rafa, de Fesse e de Teina, pai de Ir-Naás, isto é, a cidade de Naás. São esses os homens de Reca. Filhos de Senês: Otoniel e Saraías. Filhos de Otoniel: Atate e Maonate. Maonate gerou Ofra, e Saraías gerou Joabe, pai de Ge-Arazim, isto é, o vale dos artesãos, pois eles eram artesãos. Filhos de Calebe, filho de Jefoné: Ir, Ela e Naam, e o filho de Ela foi Senês. Filhos de Jaleleel: Zif, Zifa, Tirias e Asrael. Filhos de Ezra: Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Jeter gerou Marian, Samai e Jesba, pai de Estemo. Estes são os filhos de Betias, filha do faraó, com a qual Mered se casara. Ela gerou Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socô, e Jecutiel, pai de Zanoe. Filhos de sua mulher Judaíta, irmã de Naã, pai de Seila: os Garmitas e Estemo, dos Maacateus. Filhos de Simão: Amnon, Ina, Ben-Anã e Tilom. Filhos de Gezi: Zoete e Ben-Zoete. Filhos de Sela, filho de Judá: pai de Leca, Laada, pai de Maresa, e os clãs produtores de linho purpúreo em Bet-Asbea, mais Joaquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que foram donos em Moabe e voltaram a Belém, coisas remotas. Eram olheiros habitantes de Netaim e Gadera, onde moravam a serviço do rei. Filhos de Simeão: Namuel, Jamim, Jarib, Zara e Saul. Selum, seu filho. Mabsan, seu filho. Masma, seu filho. Filhos de Masma: Amuel, seu filho. Zacur, seu filho. Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os irmãos não tinham muitos filhos, e o conjunto dos clãs não atingiu o número dos filhos de Judá. Moravam em Bersabeia Molada, Azar-Sual, Bala, Ezem, Tolad, Batuel, Orma, Siseleg, Bet-Marcabote, Azar-Sussim, Bet-Berai e Saarim. Foram essas as suas cidades até o reinado de Davi. Suas aldeias eram Etam, Aim, Remon, Toquem e Azã, 5 localidades ao todo, e todos os povoados em redor daquelas cidades até Baal. Foram essas suas moradias registradas para eles. Masobab, Genlec, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Saraías, filho de Aziel, mais Elioenai, Jacoba, Iusaías, Asaías, Adiel, Izimiel, Banaías, Ziza, filha de Cefei, filho de Alon,
filho de Jedaías, e Semri, filho de Semeias. São esses os nomes dos que foram chefes em seus clãs. As casas paternas tinham crescido muitíssimo, e assim andaram em direção a Gerara, até o lado oriental do vale, à procura de pastagens para os rebanhos. Encontraram pastagens gordas e de boa qualidade, e a terra se alargava em todas as direções. Havia tranquilidade e segurança. Os habitantes anteriores eram camitas. No tempo de Ezequias, rei de Judá, os acima nominalmente mencionados chegaram e destruíram as tendas deles e dos meunitas que ali se encontravam, e os votaram ao interdito até hoje. Estabeleceram-se no lugar deles, pois havia ali pastagens para os rebanhos. 500 homens dentre os simeonitas foram estabelecer-se nas montanhas de Seir, sob a chefia de Faltias, Naarias, Rafaías e Osiel, filhos de Gezi. Mataram os últimos sobreviventes dos amalecitas e ficaram morando lá até hoje. Salmo 46. Ao maestro do coro, Cântico dos filhos de Coré, segundo as virgens. Cântico. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre encontrado nos perigos. Por isso não temeremos se a terra tremer e se as montanhas afundarem no mar. Mesmo que rujam e se ergam suas águas e os montes estremeçam ao seu embate. Os canais de um rio alegram a cidade de Deus, as tendas santas do Altíssimo. Deus está em seu meio, ela não se abalará. Desde o amanhecer, Deus a socorrerá. As nações se amotinaram, movimentaram seus reinos. Ele fez ouvir sua voz e a terra se dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco. É nosso refúgio, o Deus de Jacó. Vinde e contemplai as obras do Senhor, os grandes feitos que ele realizou sobre a terra. Acabará com as guerras até os confins do mundo. Quebrará o arco e esmagará as armas, e queimará os escudos ao fogo. Parai e reconhecei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, é nosso refúgio, o Deus de Jacó. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Um emaranhado de intrigas e jogos de poder permeiam o texto que ouvimos hoje. Abner, homem forte do grupo de Saul, se desentende com Isbaal, filho de Saul e rei de Israel. Então Abner vai procurar Davi e lhe propõe uma aliança, prometendo reunir todo Israel em torno de Davi, para que haja a unificação do reino sob seu governo. Mas Joabe, sobrinho de Davi, não concordou com essas negociações e acabou matando Abner, para vingar o sangue de seu irmão Isael, que havia sido morto por Abner, e também, talvez, por certo medo de perder sua posição junto a Davi. Diante da gravidade desse fato, ouvimos na leitura do texto que Davi se declarou inocente da morte de Abner, deixando clara a culpa de Joabe. Percebemos aqui um certo esforço do autor do segundo livro de Samuel para evidenciar essa inocência de Davi em relação à morte de Abner, provavelmente porque Davi não poderia ficar mal visto pelo povo de Israel, justamente no momento em que estava muito próximo de ser coroado o rei deles. A essa altura vai se tornando cada vez mais claro que, para a unificação de Judá e Israel, sob o reinado de Davi, está faltando muito pouco. Que lições podemos tirar de tudo isso? Fica evidente que todos os envolvidos na situação estavam mais preocupados com suas posições de poder do que com o bem do povo. E isso gerou as consequências que sempre surgem quando há jogos de poder. Intrigas são criadas e sangue é derramado.
Ao reler a história do povo de Deus, precisamos aprender com ela a não cometer os mesmos erros e equívocos percebidos ali. Como nos ajudam nessa reflexão as palavras do Papa Francisco em sua carta encíclica sobre a fraternidade e a amizade social, quando ele nos fala que, durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos, e lentamente foi caminhando para variadas formas de integração. Mas a história dá sinais de regressão. Reacendem-se conflitos que se consideravam superados. Ressurgem nacionalismos fechados, ressentidos e agressivos. Isso nos lembra que cada geração deve tornar suas as lutas e conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas mais altas. É o caminho. O bem, o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam de uma vez por todas. Hão de ser conquistados cada dia, nos ensina o Papa. E essa conquista só é alcançada se for pautada nos valores do Evangelho. Os ensinamentos de Jesus sempre vão na contramão da ambição e da busca de poder. Relembremos as palavras do Senhor aos discípulos em certa ocasião. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Precisamos acolher essas palavras de Jesus e vivê-las com todo o empenho. Precisamos ouvir os apelos do Papa Francisco quando ele nos exorta para que voltemos a escutar Jesus, com todo o amor e respeito que o Mestre merece. Precisamos sim voltar a escutar Jesus, porque essas lutas de poder que estamos acompanhando no segundo livro de Samuel, infelizmente continuam a acontecer em nossos dias, talvez com outros tipos de armas, mas com a mesma violência de fundo. Pisar no outro para subir na vida ainda tem sido a atitude de muitos, inclusive de alguns que se dizem cristãos. É tempo de conversão. O salmo que ouvimos traz uma esperança, quando o salmista ressalta a presença de Deus como refúgio e mostra que ele porá fim às guerras e aos conflitos. Vamos finalizar rezando. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde e vede as obras do Senhor. Ele fez prodígios sobre a terra. Acabará com as guerras até nos confins da terra. Quebrará os arcos e partirá as lanças. Queimará no fogo os carros de guerra. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!